Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou coordenador na Rede Mais, junto com a minha esposa Tássia. A gente lidera uma coordenação com células muito valorosas, com pequenos grupos muito preciosos. Então é um prazer caminhar com pessoas que são fundamentais na nossa jornada. A gente também faz parte da Rede Mais, onde a gente foi abraçado por irmãos que têm sido fundamentais também na nossa caminhada, nos ajudado a crescer e permanecer em Deus. Isso é bom demais. Eu tenho prestado atenção nos últimos cultos, ouvido Deus falando com a gente algo muito claro sobre a importância de, nesse tempo, a gente se conectar com Deus. De, nesse tempo que a gente tem vivido, a gente está próximo do amor de Deus, a gente está próximo da presença de Deus e estar tendo um relacionamento firme e constante com a presença de Deus. E quando eu vi o meu nome na escala desse mês, eu fui orar, pedir para Deus o que Ele queria falar com a gente como igreja, o que Ele queria falar comigo para ser transmitido à igreja. E eu não queria falar assim algo que estava na minha mente simplesmente, ou sobre um livro que eu estava lendo. Eu queria sentir algo de Deus mesmo. Eu queria que Ele falasse algo no meu coração. E enquanto eu orava, enquanto eu estava ali sondando o meu coração, eu comecei a perceber algumas coisas que, se eu não parasse para olhar, eu não teria reparado. Enquanto eu sondava o meu coração, eu comecei a perceber um certo desânimo. Eu comecei a perceber uma certa falta de energia, um certo cansaço dentro de mim. Sabe, eu não sei se vocês já viram alguma série, algum filme, que tem aqueles bichos, aqueles monstros que sugam a energia da pessoa e a pessoa vai ficando sem energia. Parecia que era assim que eu estava me sentindo, que tinha algo roubando a minha energia. Parecia que eu estava ficando fraco, cansado, realmente sem energia. E enquanto eu pensava isso, eu fui vendo muita gente falando sobre isso. Quem aqui já se sentiu assim alguma vez, cansado, sem energia? Quem aqui já se sentiu assim pelo menos uma vez durante a pandemia, durante esse tempo? Muita gente, né? Cara, eu fui percebendo que o meu coração estava assim, e que eu precisava de um renovo. Eu senti de Deus falando, você precisa de um renovo. E quando eu falo renovo, a gente normalmente vem algo na nossa mente, né? A gente já liga o renovo a algum sentido, mas sem parar para pensar muito no que é. Nos últimos dias, nas últimas semanas, muita gente falou de renovo, porque um participante de um reality show, ele estava meio sem energia, quase morto, e aí ele deu pulo numa piscina e ele voltou revigorado, renovado. E aí as redes sociais, todo mundo falando, cara, tudo que eu quero é esse banho na piscina, tudo que eu quero é o que ele tomou, eu quero essa energia. Porque as pessoas, elas precisam de renovo. As pessoas, elas anseiam por uma nova vida, um reânimo, uma energia no seu coração. Mas o que é renovo? Porque a gente sabe que a gente precisa, mas o que é isso? E buscando entender o que era renovo, eu fui no dicionário. E eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas eu abri e eu sinceramente não entendi nada. Tinha muitos termos biológicos, muitos termos técnicos, que dificultou a minha compreensão, que sou da área de humanas, e não tenho nem noção do que estava falando ali. Então eu falei com um amigo meu, que ele é biólogo, e ele me explicou o que aqueles termos queriam dizer. Então, o que tecnicamente era renovo. E, em termos leigos, renovo quer dizer trazer uma vegetação de volta à vida. Renovo, em termos biológicos, técnicos, quer dizer trazer uma vegetação de volta à vida. E eu e minha esposa, para quem não sabe, a gente mora em Cáceres. Cáceres é uma cidade que fica a 200 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. E a gente pega uma estrada para ir para Cuiabá com uma certa frequência, de Cáceres para Cuiabá, Cuiabá-Cáceres, frequentemente. E acontece um fenômeno ali que é muito engraçado. Porque nessa parte da estrada, nesses 200 quilômetros, tem um trecho ali que ele é muito bonito, de verdade, assim. É uma paisagem limpa, uma grama verde, um lago, aí uma casinha lá no fundo. A gente até brinca que parece que está em outro país. Parece que você está tipo em Irlanda, quando você vê essas paisagens em filme, essas coisas, sabe? Verde, bonito mesmo. Não parece que é Brasil, pelo menos do conceito que a gente normalmente vê em estradas. É muito bonito ali. E sempre que a gente passa, a gente tira foto, a gente filma, porque chama a atenção. Mas ali também, a cidade de Cáceres, ela está ali no meio do Pantanal.
E várias vezes, assim, entre agosto e setembro, tem uma seca muito forte ali na região. Isso chega a ter até repercussão nacional, né? Há alguns anos teve as queimadas do Pantanal, né? Vocês se lembram quando falou que muitas queimadas no Pantanal? Ali acontece muito, a cidade chega a ficar cinza por causa das queimadas. E no caminho, nessa estrada, de verdade, sem exagero algum, minha esposa está aqui para confirmar, várias vezes a gente está dirigindo, enquanto está esse período de seca, e o fogo pega. E você vai dirigindo com fogo dos dois lados da estrada, sem exagero algum. E quando passa esse fogo, você volta já em um outro dia, que já passou esse fogo, já passou tudo isso, aquela paisagem, aquilo que era verde, bonito, cheio de vida, está morto, está cinza, está feio. Realmente fica tudo, sabe quando pega fogo e fica preto, fica aquele marrom, aquela coisa estranha? As árvores que eram todas cheias de folhas, elas estão secas, elas estão muitas derrubadas. E aí a gente passa por aquilo ali, e a primeira vez que a gente passou por esse fenômeno, né, no primeiro ano, a gente passou e falou, cara, que pena, que tristeza, porque isso nunca mais vai voltar àquela beleza que tinha antes. Isso nunca mais vai voltar a ser bonito, vistoso. Perdeu, estragou, porque morreu. Morreu essa paisagem, morreu essa vegetação. Mas aí vem outubro, novembro, meses de chuva. E a chuva ela começa a tomar conta da região. E a chuva vai vindo e ela vai iniciando um processo de renovo naquela vegetação. E aquela vegetação que ela tinha morrido, a chuva começa e a própria vegetação ela vai renascendo. E ela vai tomando vida de novo e ela vai se tornando verde de novo. E cara, é incrível porque começa a chegar janeiro e parece que não aconteceu nada. Parece que ela voltou à vida, ela está bonita de novo, ela está com brilho de novo, verde novamente. E parece que nem passou o fogo, parece que nem veio a seca. Parece que ela se renovou por completo. Quando eu vi esse fenômeno e eu vi essa explicação biológica, eu comecei a entender o que é renovo. Renovo é quando há algo na nossa vida que está morto, meio sem vida, meio cinza, recupera o brilho, recupera a vida que há. Sabe, assim como uma vegetação que quase morreu, que muitas delas morreram, eu até cheguei a tirar dúvida com esse meu amigo biólogo, algumas de fato morreram. Elas voltam a reviver, elas voltam a recuperar a vida e elas voltam a ser o que era antes. Renovo é isso. Renovo é a recuperação daquilo que estava morto, é a renovação de uma área que a gente tinha, que já tinha desistido. A gente precisa de renovo, a gente anseia por renovo. Algumas situações da nossa vida às vezes nos fazem desanimar, nos desistir. Mas há esperança, há um renovo para a gente. É normal a gente ansiar por um novo ânimo, por uma nova história, por uma nova unção. Às vezes, por fora, todo mundo acha que está tudo bem com a gente. Todo mundo acha que está ok. Mas por dentro a gente sabe que às vezes tem uma área ali, bem escondidinha, que está quase sem vida, e que só a gente sabe. Às vezes você está a um passo de desistir, um passo de falar, cara, já morreu e não vai voltar. Não tem como voltar a ser como era antes. Essa área está tão morta, está tão cinza, o fogo que passou aqui foi tão grande, que não vai voltar. O desânimo ele é tão pesado que não importa o que eu faça, não vai voltar, não vai renascer, não vai voltar a ser o que era. Não importa como você esteja, Deus, ele tem diversas promessas de renovo para cada um de nós ao longo de toda a Bíblia. E eu creio que a Bíblia, ela é palavra de verdade. Ela não é só uma palavra de esperança, ela também é. Mas o que ela fala é palavra de verdade, verdade profunda, aplicável a cada um de nós. E a Bíblia, ela tem diversas promessas de renovo para a nossa vida. E por isso eu queria te convidar a abrir nesse momento a sua Bíblia, você que está aqui com a gente, você que está aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo... Só um pouquinho que minhas anotações aqui me fizeram perder. Isaías, capítulo 37, deixa eu só verificar aqui. Vai abrindo sua Bíblia em Isaías.
Isaías capítulo 40, versículo 27. A Bíblia é muito clara que não importa a situação que você se encontre, Deus tem renovo para você. Amém? Abriram? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa. Ó Israel, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor, o teu Deus, é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. O seu Deus, ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força. Renovam as suas forças. Eles voam bem alto como as águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Deus tem renovo para você. E esse renovo, ele vem a partir de um relacionamento com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Quando a gente entende que, cara, por que você está reclamando? Por que você está cansado? Olha para o seu Deus. Olha para o seu Deus, que é o Senhor que é eterno. Olha para o seu Deus, que é o Criador de todas as coisas. O seu Deus, ele não se cansa. O seu Deus, ele não fica exausto. O seu Deus tem a sabedoria insondável. É ele, através dele, que ele fortalece o cansado, que ele dá vigor àquele que está sem forças. É com um relacionamento com Jesus que os jovens não se cansam e não ficam exaustos. Eles voam alto como as águias e eles correm e não se cansam. Através de um relacionamento com Jesus, a gente consegue renovar as nossas energias. É através de um relacionamento com Jesus que o processo de renovo se inicia no nosso coração. Sabe, a gente fala de um tempo de renovo porque o tempo é agora. A gente fala de um lugar de renovo porque é em Deus que a gente encontra esse renovo. Mas o nosso renovo vem através de uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. No caso de Cáceres, na estrada da vegetação, o que deu início ao processo de renovo foi a chuva. A chuva veio e, a partir dela, a vegetação ela começou a tomar vida. Mas em nós é a partir de Jesus que esse renovo começa. Através de Jesus, a gente consegue ter vida verdadeira. Isaías diz ainda: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará renovo. Da descendência de Jessé veio Jesus, e é a partir de Jesus que vem o nosso renovo. Ele e todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Jesus, ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Jesus é a manifestação do renovo de Deus sobre a nossa vida. Jesus é o Deus que se fez homem para vir entre nós, ser a nossa esperança e nos mostrar que há esperança de renovo, há esperança de vida para aquilo que a gente achava que estava morto, para aquilo que a gente achava que não tinha mais como voltar à vida. Sabe, a gente pode buscar em muitos outros meios esse renovo, essa esperança de ânimo para o nosso coração. A gente pode buscar suprir esse sentimento de várias outras formas, buscando no mundo, buscando em outras filosofias, em outros pensamentos, mas é só em Deus e através de Jesus que esse renovo é verdadeiro. Semana passada, eu estava conversando com o irmão que ia batizar, e ele estava me contando o testemunho dele, e me marcou bastante. Ele estava me dizendo que durante muito tempo, ele buscou encontrar prazer, sucesso na área profissional, através do dinheiro, crescendo profissionalmente. Isso só fez ele quebrar a cara. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou sentido e tudo foi se encaixando dentro da vida dele. E todo aquele sentimento de angústia, de desespero, em Jesus isso foi sendo jogado fora. E em Jesus ele encontrou a verdadeira paz. Cara, quando ele falou isso, eu falei, faz sentido para mim. Cara, quantas vezes eu me perco buscando em lugares fora de Jesus o que eu sei que eu só vou encontrar nele. Quantas vezes eu busco em outros lugares aquilo que eu já sei que eu só vou encontrar em Jesus. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase
muito interessante, que ele diz: eu já li em Platão, em Sócrates, e em outros filósofos, algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim, aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. É só Jesus que pode dar alívio para o nosso cansaço. É só Jesus que pode trazer renovo para o nosso desânimo. Não há outro lugar para a gente procurar. Não adianta a gente se iludir achando que vai encontrar esse sentimento de esperança, de renovo, em outros lugares como profissão, relacionamento amoroso, em qualquer outra coisa. Jesus é a única resposta. Só uma vida com Jesus nos permite viver essa nova história, esse novo ânimo e essa nova unção. Se há algo em você que você vê que precisa desse renovo, que precisa ressuscitar, se há algo em você que, por causa dos últimos meses, foi perdendo vida, às vezes por causa dessa situação, da pandemia, quarentena, a sua empresa, a sua vida profissional, o seu emprego, foi perdendo vida, foi diminuindo, o seu sonho profissional, ele foi se apagando. E talvez você precise de um renovo nessa área. Há uma resposta de Deus para você. Se por causa desse tempo de pandemia, de isolamento, de quarentena, o seu relacionamento amoroso, o seu casamento foi se abalando, sofrendo crise e apagando o brilho que existia, há uma esperança de vida através de Deus para você. Se a sua vida espiritual, ela foi ficando morna nesses tempos, nesses últimos meses, o seu relacionamento com Jesus, ele foi esfriando, há esperança de renovo para você. Jesus é essa esperança. E o mais incrível é que não importa a situação que você esteja, Jesus, ele está de braços abertos, pronto para nos abraçar, pronto para nos trazer de perto, pronto para ser a chuva que vai vir sobre a nossa plantação. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia para a gente ler junto também. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Eu nem ia ler exatamente esse texto, mas eu acho que ele é bem importante e ele fala muito sobre essa ideia de renovo para as nossas vidas. Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ezequiel contando, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Aquela mesma impressão que a gente tinha da estrada de Cáceres. Será que isso vai voltar a viver? Será que vai voltar a ser como era antes? E o profeta responde: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se ajuntaram, osso com osso. Eu olhei e os ossos foram cobertos com tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. E eles receberam a vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Presta atenção nisso, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos secos, eles são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados, a nossa energia foi sugada. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel.
E quando abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Eu creio nisso, sabe, gente? Eu creio na verdade da palavra de Deus. E eu não estaria aqui pregando sobre renovo se eu não acreditasse que o Espírito de Deus ele pode soprar nessa noite e fazer os ossos de cada uma das nossas vidas irem se batendo e tomando vida. Eu não estaria aqui falando se eu não acreditasse que a chuva pode vir e trazer renovo em qualquer área que você esteja vivendo. Não há limites para o meu Deus, eu creio nisso. Então não importa a situação que você está, não importa quão desanimado você está, não importa se não é com uma situação específica, se é com contexto geral, não importa qual é a situação que você encontra, há uma resposta de Deus para você hoje. Há uma resposta de Deus para você hoje. Creia nisso, sabe? Não adianta eu estar falando aqui, a palavra está sendo pregada, está sendo falada. Creia nisso. Eu falei para você pensar e colocar diante de Deus aquilo que, se você tinha dentro dos últimos meses sentido isso. Cara, se você não fez ainda, comece a pensar, comece a sondar o seu coração. Porque antes de eu sondar o meu coração, eu não tinha percebido como eu estava desanimado, porque eu não estava desanimado com uma situação específica. Eu não estava desanimado, cara, meu emprego está ok, meu casamento está legal, muito bom, graças a Deus, a minha vida familiar está boa, graças a Deus, Deus tem sustentado. Mas quando eu fui perceber, o meu coração estava triste, o meu coração estava desanimado. Cara, você já sondou o seu coração hoje? Você já sondou se tem alguma circunstância específica, ou se um contexto geral está sugando essa energia? Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser como esse jovem, que ele voa como a águia, para o jovem que corre e não se cansa. Algo tem te cansado? Algo tem sugado a sua energia? Hoje é dia de renovo, hoje é tempo de renovo. Mas sabe, eu até poderia parar por aqui e falar assim, é tempo de renovo para as nossas vidas. Eu creio nisso, eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer e que nós vamos sair renovados daqui. Mas Deus também me falou algo muito importante. Que para a gente permanecer no renovo, a gente também precisa mudar algumas coisas na nossa vida. O renovo, ele deve vir com uma nova atitude, com um novo comprometimento. Coríntios fala, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Cara, a criatura renovada, a criatura que foi renovada por Deus, ela precisa deixar algumas coisas para trás. Alguns hábitos para trás, porque senão, o desânimo ele vai voltar. Senão, aquilo que trouxe o cansaço, vai voltar. E aí, assim como na estrada de Cáceres, que é um fenômeno que se repete anualmente o fogo vem, mata tudo, a chuva vem, renova tudo. No ano seguinte, vem a seca, fogo em tudo, mata tudo. E assim vai. Se a gente não mudar alguns comportamentos na nossa vida, e a gente não se comprometer com o novo de Deus sobre nós, o fenômeno vai se repetir. E o cansaço vai voltar. E o desânimo vai voltar. E eu, como eu disse, eu tenho plena convicção de que Deus está renovando muitas pessoas nessa noite. Deus está trazendo algo novo sobre muitas pessoas e muitas áreas da vida de muitas pessoas que estavam quase morrendo, quase desistindo, estão sendo restauradas na esperança de Cristo Jesus. E junto com essa nova esperança, junto com esse renovo, vestes novas estão sendo entregues para cada um de nós. Vestes novas em Deus estão sendo entregues, para a gente poder ir como essa nova criatura. Mas a palavra de Deus, ela nos fala, numa parábola, você não precisa ouvir, que ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estraga a roupa nova. Além do que o remendo não se ajustará à roupa velha. Você está recebendo algo novo de Deus. Você está recebendo vestes novas de Deus. Mas o que você vai fazer com essas vestes novas? Você vai colocar esse remendo numa roupa velha? Numa criatura velha?
Você vai continuar com os mesmos hábitos? Você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai, tomando essa veste nova, ser uma nova criatura, pronta para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Um renovo traz comprometimento. Para a gente permanecer renovado, a gente precisa se comprometer com aquilo que Deus tem para nós. Cara, se você for renovado, não volta a ser a velha criatura. Busca algo novo em Deus, começa a se relacionar com Ele todos os dias. Começa a tirar um tempo a sós com Ele, todos os dias. Buscar na palavra dEle o que Ele quer para você. Começa a buscar em Deus uma profundidade no conhecer das Escrituras. Começa a buscar saber quem realmente é e qual é o propósito dEle para você. Quando a gente era pequeno, do Mini, a gente sempre era ensinado, eu nem sei se ainda é ensinado isso, mas tinha um livrinho que falava, nos seus passos, o que faria Jesus. Cara, eu acho que isso ajuda muito a gente a entender essa nova criatura. Quando a gente é renovado e quer ser nova criatura, a gente tem que ter esse pensamento constante. Cara, nos meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nessa situação? E isso também vem através, é claro, de muita leitura da Bíblia e muita oração. Então, a criatura renovada é uma criatura que ela se compromete com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus derramou sobre ela e permanece sobre o que Deus tem. Busque a Deus, se comprometa com o renovo, se comprometa com a nova criatura. Eu gostaria de pedir para a banda subir e eu gostaria de convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Aí no seu lugar mesmo, você abaixasse a sua cabeça. E eu sei que enquanto eu fui falando, talvez você não teve tempo de sondar o seu coração. Talvez você não teve tempo de sondar como está o seu coração nesse momento. Porque quando eu perguntei quem já se sentiu desanimado, ou quem já se sentiu desanimado alguma vez durante a pandemia, quase 90% das pessoas levantaram a mão. Mas e nesse momento, como está você? Nesse momento, como está o seu ânimo? Começa a sondar o seu coração, daí de onde você está, com a sua cabeça baixa. Há alguma área específica da sua vida que tem sugado a sua energia? Tem alguma área específica na sua vida que você precisa de um renovo nessa noite? Se há alguma área em você, vai colocando diante de Deus. Se Deus está te mostrando o que tem tirado a sua energia, aonde você precisa do renovo, coloca diante de Deus. Sabe, se é um sentimento geral, você nem consegue identificar de onde é. Você só sente que você está sem energia. Que nem para ler a Bíblia você consegue. Que quando você vai orar, você cansa rapidamente. Que quando fala que vai ter culto, você já fica desanimado. Você não tem energia para ir no seu pequeno grupo. Mas você não sabe de onde vem. Começa a colocar diante de Deus. Fala, Deus, sopra sobre mim. Faz chover aqui na minha vegetação, na vegetação do meu coração. Assim como o Senhor soprou sobre aqueles ossos secos, sopra vida em mim. Ora com convicção a Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E não importa a situação que esteja, Ele é poderoso para trazer o renovo. Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito nessa noite, Deus. Deus, palavras são incapazes de expressar o Seu poder. Palavras são incapazes de dar conta de tudo aquilo que o Senhor pode fazer nessa noite, Deus. Mas através do Teu Espírito, traz convicção no coração dos meus irmãos, de que há esperança para nós, de que há uma força que nos revigora, e essa força é o Senhor. É olhando para o Senhor que as nossas energias são renovadas. É através de um relacionamento com o Senhor que a gente pode se completar.
Então, Deus, traz essa sensação e esse sentimento no coração dos meus irmãos. Traz esperança verdadeira. Traz renovo. Traz chuva dos céus. Traz sopro do Espírito sobre nós. Deus, nós colocamos cada área do nosso coração que está morta, sem brilho. Deus, nós colocamos diante de Ti, com a plena convicção de que o Senhor é capaz de trazer brilho, com a plena convicção de que o Senhor é capaz de trazer vida. Deus, restaura a vida profissional nessa noite de cada um, em nome de Jesus. Traz novos sonhos, novas oportunidades. Deus, restaura casamentos nessa noite, no nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de trazer esperança onde parecia que não existia mais. Deus, vem com a Tua mão e traz esperança em cada casamento. Traz um amor, um perdão, algo que vem só de Deus. Derrama sobre nós essa noite, que casamentos sejam renovados através de Ti, em nome de Jesus. Deus, traz renovo sobre as nossas vidas espirituais. Deus, nós não queremos ser mornos, nós não queremos ser frios. Renova os nossos ânimos para que a gente possa correr em direção ao Senhor, correr em direção ao Teu propósito, cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, faz arder uma chama em nossos corações, Deus. Por nós mesmos nós não somos capazes, mas nós cremos na intervenção do Senhor para nos reavivar. Traz isso, Deus, em nome de Jesus. E que a gente olhe para essas áreas da nossa vida em breve, Deus, podendo dizer que existe um Deus que operou em nosso meio, que Jesus Cristo é o Senhor, que há vida, há brilho naquilo que parecia estar morto, porque o Senhor Jesus operou. E que através do renovo que o Senhor traga na nossa vida, a gente possa testemunhar e abençoar a vida de outras pessoas. Deus, essa é a nossa oração, convictos do agir do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Diga porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Aleluia. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz para trazer renovo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.